que é o lugar que tem, Carol, por favor. Vai lá pra cima. Sofia, por que você trabalhar aqui? Pra gravar. Agora vamos lá. Acho que é essa aqui. Vamos ver se ele vai pro lugar certo. Não. Ó, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo o negócio do vetor agora ou não? Sim, Tá? sim. Sistemas lineares. Uhum. Isso, perfeito. Sistemas lineares. Tá bom. Então, a gente vai falar de sistemas lineares hoje. Vocês já conhecem sistemas lineares, a gente só nunca foi apresentado formalmente para eles. Vocês já fazem, resolvem sistemas e coisas do tipo. Os sistemas que a gente resolve, nem todos são lineares, tá bom? Mas alguns deles já são lineares. Então, a gente vai ver o que é um sistema linear, o que não é um sistema linear, tá? E como resolve eles, e aí a gente vai ficar algumas aulas resolvendo, vamos ver classificação dos sistemas lineares, né? Como classificar eles e coisas do tipo, tá bom? É uma matéria que cai bastante, sistemas, cai às vezes dentro de outras matérias, né? Você tem que resolver ele para chegar em algum lugar. Então é uma matéria bem importante, tá bom? Qualquer dúvida, vamos falando. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai entender o que é uma equação linear. Então, aqui, deixa eu pegar uma corzinha, não quero assim. Vamos entender o que é uma equação linear. Aí na página 375 de vocês, tem uma explicaçãozinha. A explicaçãozinha é bem teórica, tá? Eu vou tentar dar uma resumidinha nessa explicação que está em cima, para ela ficar um pouco mais palpável para a gente, tá? Então, na equação linear, a gente tem as incógnitas. E aí eu vou chamar elas de x1, x2, x3, x4, x qualquer xn, tá? Mas normalmente elas aparecem pra gente como x, y, z, t, r, s, né? A gente colocou x1, x2, x3 pra gente conseguir colocar várias e não ficar colocando o alfabeto inteiro, ok? Então o x1 é como se fosse o x, o x2 é como se fosse o y, o x3 é como se fosse o z, são incógnitas diferentes, tá? Então, x1, x2, x3 e aí vai até xn. São incógnitas da nossa equação. Aí a gente tem os coeficientes. O que são os coeficientes? São os numerinhos que vêm na frente do x, na frente do y. Então, quando você tem lá, às vezes, uma equação, ela está 3x mais 2y. Então, esse 3 é o coeficiente, esse 2 é o coeficiente, é o numerinho que está na frente. No nosso caso, é o numerinho que está na frente do x1, do x2, do x3 e assim por diante, tá? Então, são os coeficientes. Eu vou chamar eles de A1, A2, A3 e assim vai, AN. Eles são constantes reais, ou seja, eles são números fixos, tá? Constantes. Ok? E a gente tem, juntando esses coeficientes com essas incógnitas igual a alguma coisa, forma a nossa equação linear. Então, se eu fizer assim, ó, A1 vezes x1 mais A2 vezes x2 mais A3 vezes x3 mais, assim vai, AN vezes xn igual, aí ele usou a letrinha Q, né? A um número Q, isso é uma equação linear, ok? Então, x, o x, lembra que o x1 é o y, o x1 é x, y, z e assim por diante. O A1 é um numerinho, o A2 é um numerinho, o A3 é um numerinho, o AN é um numerinho, e o Q também é um numerinho, tá? Esse Q, percebe que ele é a única coisa na equação que não está acompanhada de incógnita.
Sim? Então, a gente fala que ele é um termo independente. Ele pode estar do lado direito do igual, como ele pode aparecer do lado esquerdo do igual, e essa equação está igual a zero, não tem nada do outro lado, está igual a zero. Então, essa letrinha que está sem incógnita, né, sem nenhum x, a gente chama ela de termo independente. Então, o que? Não gostei. Ele é real e é chamado de termo independente. Não vai caber. Exprimir. Termo independente. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tá bom. Então, vamos ver exemplos de equações lineares. Posso mudar? Alguém está copiando? Mudei. Então, exemplos. Dois x mais 3x2 menos x3 mais x4 igual a 3. Isso daí é uma equação linear. Eu tenho as variáveis, o x1, x2, o x3 e o x4. O 2, o 3, o menos 1, que está na frente do x3. O mais 1, que está na frente do x4. Certo? São os coeficientes. E o 3, que é o termo independente. Uma equação linear. Essa equação linear, ela tem uma possível solução, que seria essa daqui, ó. 1, 2, 3 e menos 2. O que significa eu falar que alguma coisa é solução de uma equação? Significa, ó, as minhas incógnitas eram x1, x2, x3 e x4. Tá em ordem isso, tá? Normalmente, se for letras diferentes, tipo x, y, z, ele vai indicar uma ordem, normalmente pela ordem alfabética. Né? Então, quem vem primeiro e tal. Se não tiver ordem alfabética, ele vai te indicar quem é a ordem que ele vai seguir. Tá? Então, sei lá, se ele quiser fazer Y, Z, T e R, ele vai ter que mostrar isso dentro do parênteses, dizendo, olha, primeiro vai ser a solução Y, depois vai ser a solução R e coisas do tipo. Senão, você segue a ordem que aparece no alfabeto. Então, aqui no nosso caso, ó, esse daqui seria o valor de x1, esse daqui seria o valor de x2, o valor de x3 e o valor de x4. Quando eu falo que alguma coisa é solução da equação, que um conjunto, né, é solução de uma equação, aqui a gente chama de quádrupla, porque tem 4 respostas. Quando eu falo que uma quádrupla é solução dessa equação, eu estou falando assim, ó, que se eu substituir no x1 o 1, no x2 o 2, no x3 o 3 e no x4 o menos 2, essa conta que está do lado esquerdo vai ter que dar igual, o resultado igual ao que está do lado direito. Então, se eu fizer a continha ali, ó, vai ficar 2 mais 6 menos 3 menos 2. O 2 com menos 2 cancela. E 6 menos 3 vai dar o 3. Ah, então a gente tem que 3 é igual a 3. É isso que significa alguma coisa ser solução da equação. Certo? Acho que vocês já sabem isso, porque, né, a gente já vem vendo equação faz tempo. Mas ser solução de uma equação é isso, ok? Então, esse é um exemplo de uma equação. Será que só tem essa resposta nessa equação? Por exemplo, vou pegar uma equação mais fácil da gente pensar, tá? Isso daqui, ó, 2x mais 3y igual a 5, é uma equação linear, tá? Tem o 2 e o 3 que são os coeficientes, o x e o y são as incógnitas, e o 5 é o termo independente. O que eu quero pensar? Quem que eu coloco no lugar do x e do y?
que vai dar 5. Filha, falta meia hora para aula. Que vai dar 5, tá? Então aí eu tenho, ó, eu pensei em duas possíveis respostas. Vocês podem encontrar outras, tá? Por exemplo, eu posso usar o par ordenado, né? Porque agora são dois. Um par 1 e 1. Então, se eu substituir o x por 1 e o y por 1, a hora que eu fizer a conta, isso dá 5. É uma possível solução, ok? Se eu substituir por meio e 2, desculpa, por menos meio e 2, isso também dá 5. Porque a hora que eu coloco lá 2 vezes menos meio, vai dar menos 1. E 3 vezes 2 vai dar 6. Então, menos 1 com 6 vai dar 5. Então, é uma outra possível solução. Então, quando a gente tem uma equação linear, normalmente ela vai ter várias soluções possíveis. Ok? Por quê? Porque eu posso brincar com esses números, eu posso trocar o sinal, eu posso ir fazer ele ir dando aquele valor que eu quero. Tá? Tudo bem? Aqui. Tá. Ó, esses foram dois exemplos. Agora eu posso ter esse exemplo aqui, ó. 0x mais 0y mais 0z igual a 0. Essa é uma equação linear também, onde todos os coeficientes são 0. Eu tenho as incógnitas x, y e z. E eu tenho o termo independente que é 0. Agora pensa comigo. Quem que eu vou colocar no x, no y e no z, que a hora que eu multiplicar por 0 e somar depois, vai dar 0? Reais, que a gente está no conjunto. Qualquer valor, é isso mesmo. Então, aqui, se a gente fosse dar uma solução para isso, a gente teria que dar uma solução que seria uma terna, ou seja, são um trio, né? Três numerinhos, tá? Aí a gente coloca números quaisquer, então eu vou colocar assim, ó. A resposta disso pode ser alfa 1, alfa 2 e alfa 3, sendo que eles pertencem aos reais, tá? Onde alfa 1, alfa 2 e alfa 3 pertencem aos reais. Eles podem ser qualquer número. Qualquer numerinho que eu colocar ali vai dar certo. Tudo bem? Qualquer combinação, qualquer coisa que eu colocar ali vai dar certo. E a gente tem um quarto exemplo, que é esse aqui, ó. É parecido com aquele. Eu tô escrevendo pequeno, né, gente? Vocês me avisam aí, tá? Dói os olhos, tá? Tá tentando enxergar. 0x mais 0y mais 0t igual a 2. Eu comi o 0z, né? Mais 0z mais 0t igual a 2. Quem que eu vou colocar ali que isso vai dar 2? Não tem ninguém agora. Então, não existe solução para isso, para essa equação. Né? Se a gente fosse colocar a solução, a gente pode escrever solução vazia. Ok? Não tem solução. Não tem nenhum quarteto, nenhum 4 numerinhos que vai dar a solução multiplicado por 0, somado, depois vai dar 2. Tá? Então, a gente escreve que aqui essa solução é vazia. Tudo bem? Até aqui? Tá bom. Então, vamos ver o que não é equação linear. Posso sair dessa telinha? Então, ó. Eu vou colocar alguns exemplos, tá? Que não é equação linear. Então, se tiver assim, ó. Ixi, ficou lerdo. Essa daqui não é uma equação linear, justamente por causa do quadrado aqui no x, ó. Tá? Então, não pode ter expoente. Ah, então quando a gente resolve sistema de segundo grau, não é uma equação linear? Não é um sistema linear, né? Não tem equações lineares, tá? Quando cai numa equação de segundo grau. Tá? Não pode também
estar multiplicando duas letras. Então, por exemplo, quando a gente tem aqueles sistemas, né? X vezes Y, sistema, daquelas equações, x vezes y igual a 5. Não pode estar multiplicando duas incógnitas. As incógnitas têm que ser felizes sozinhas para ser sistema de equação linear. Tá? Então, essa multiplicação aqui é que não deixa ele ser uma equação linear. Não pode ter também raiz no x, no y, no t, ou sei lá onde. Então, não pode ser uma equação assim, ó. Tá? Não, aqui não é equação linear por causa da raiz. Acho que são essas que a gente vê que normalmente não são equações lineares. Bom? Então, a gente viu o que é e o que não é uma equação linear. Tá bom. E o que é um sistema linear? Um sistema linear é um conjunto de equações lineares. É quando eu tenho várias equações lineares para eu resolver ao mesmo tempo. Tá? Então, ó. Agora, sistema linear. Então, um conjunto de equações lineares. Certo? Agora eu vou pegar um bem facinho para a gente tentar fazer. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Vocês já sabem, né? Mas só para a gente relembrar. Posso passar daqui? Então, ó, vou dar um exemplo de um sistema linear. (2x mais 3y igual a 4 e x menos y igual a 2. Esse é um sistema linear bonitinho, que a gente consegue resolver. Normalmente a gente consegue resolver quando ele tem o mesmo número de incógnitas e de equação. Então, como aqui eu tenho duas incógnitas, que é o x e o y, eu tenho duas equações, aparentemente ele é um sistema resolvível, ok? E depois a gente vai classificar isso. Mas ele é um sistema que a gente aparentemente consegue resolver. E aí, vocês aprenderam já dois métodos de resolução. Um chama por substituição, que é o primeiro que vocês aprendem, né, na vida escolar de vocês, é o método da substituição. E depois o método da adição. Então, eu vou resolver ele dos dois jeitos, tá? Para vocês lembrarem. No método da substituição, então, primeiro pela substituição. A gente vai fazer exatamente o que a palavra diz. A gente vai substituir coisas, tá? Então, a professora falava para vocês assim, olha, chama uma de equação 1, a outra de equação 2. Isso é para ficar mais fácil da gente mostrar. Significa que eu sempre preciso colocar esse 1 e esse 2 aí? Não. É mais fácil de identificar o que eu estou falando, só isso, tá bom? A gente escolhe a equação mais bonitinha, ou seja, a mais fácil. Então, olhando para esses dois aí, a mais fácil, no meu ponto de vista, é a 2, né? E aí a gente isola o x ou o y, ou seja, deixa o x ou o y sozinho de um lado do igual e tudo que não for o que eu escolhi, né? Eu vou escolher o x. Então, tudo que não for o x vai para o outro lado do igual. Então, eu vou escolher a equação 2, que é x menos y igual a 2, e eu vou isolar o x, ó. Eu vou deixar o x sozinho e vou passar o y que estava lá com ele para o outro lado do igual. Isolei o x, guarda esse resultado, né? Eu coloco ele normalmente numa caixinha para ficar fácil, porque esse sistema que eu fiz para vocês é bem facinho, né? Para não perder muito tempo resolvendo. Mas tem sistemas que demoram, que a gente faz bastante coisa na folha. Então,
Quando você quer, depois você vai ter que achar aquilo de novo nas contas que você fez, deixa ele grifado lá, tá bom? Então, ó, guardei o x que eu fiz, que eu achei, e agora eu vou para a equação 1 e substituo o valor de x que eu achei nessa equação 1. Então, ó, a equação 1 é essa, 2x mais 3y igual a 4. No lugar desse x aqui, eu vou colocar o 2 mais y, que é o valor dele. E aí, muito cuidado, porque vocês têm que colocar entre parênteses, tá? Então, ó, 2 vezes 2 mais y mais 3y igual a 4. Faz distributiva. 4 mais 2y. Então, ó, só fiz a continha de multiplicação aqui, tá? Por distributivo. Mais 3y igual a 4. Certo? Passo 4 para o outro lado, vai ficar 2y mais 3y, que é 5y, igual a 0. E o y vai dar 0. Ah, não tem problema o y dar 0? Não, não tem problema nenhum. O 0 é um número normal, tá bom? Pode dar 0. Achei o y igual a 0, eu volto lá naquele meu quadradinho, ó. Ah, precisa ser no quadradinho, no x igual a 2 mais y? Não, não precisa. Pode ser na equação 1, pode ser na equação 2, é que o x igual a 2 mais y já tá bonitinho lá, né? Então, ó, volta naquele quadradinho e substitui o valor de y que você achou. Então, o x vai ser igual a 2 mais 0, logo o x vai ser igual a 2. Então, eu achei o meu valor de x e o meu valor de y. Então, a solução desse sistema é o par ordenado 2, 0. Percebe que eu coloquei numa ordem x e y. Tá? O 2, depois o 0. Não é porque eu achei o 0 primeiro que o 0 vai. Eu coloco na ordem das letrinhas. Tudo bem até aqui? Esse é o método da substituição. Como é que a gente faria pelo método da adição? Deixa eu dar um tempinho. Vocês estão copiando? Pode passar. Passar. Ó, pelo método da adição. Então, vou colocar o sistema de novo, tá? 2x mais 3y igual a 4. Para a gente resolver pelo método da adição, a gente multiplica as equações, né, ou a de cima, ou a de baixo, ou às vezes as duas, por um numerinho que a hora que eu fizer a soma das duas equações, ele cancele uma das letrinhas. Então, aqui, olhando para essa equação, o que eu acho mais fácil de fazer é multiplicar a equação 2, a equação de baixo, por 3. Olha só, se eu multiplicar essa equação por 3, o que vai acontecer? O x vai virar 3x, o menos y vai virar menos 3y, e a hora que eu somar aqui, ó, o 3y com menos 3y, vai dar 0y. E o 3 vezes 2 vai dar 6, e aí eu somo também, tá? A ideia é que sempre desapareça uma letrinha, que dê 0y ou 0x, que significa que eu não vou usar ela, tá? Então, essa é a ideia. Essa equação é fácil, esse sistema é fácil. Às vezes vão ter sistemas que você vai ter que multiplicar o de cima por uma coisa, o de baixo por outra, um por um sinal, o outro com outro sinal, né? Para você conseguir fazer essa conta de adição aí e cancelar o x e o y. Eu não gosto muito de chamar de método da adição, porque vocês podem fazer a subtração das equações também, tá? Nada impede que vocês subtraiam elas. Então, o David me olhou com uma cara estranha, tipo, é verdade, tá bom? As pessoas só falam da adição e aí fazem vocês multiplicar por menos 1, mas vamos supor que se eu tivesse a equação assim, ó, vou inventar aqui uma equação, nem sei se vai dar certo, tá? Ó,
Vamos supor que vocês tivessem essas duas equações aqui, ok? Ai, pai, para cancelar eu vou ter que multiplicar uma por menos 1. Aí multiplica por menos 1, depois soma. Não, gente, pelo amor de Deus, subtrai elas. Só que aí você tem que tomar cuidado, porque você está subtraindo. Então você vai subtrair quem por quem? Ah, eu posso subtrair a de baixo pela de cima? Pode. Eu posso subtrair a de cima pela de baixo? Pode também, tá bom? Tanto faz, o que for mais fácil e conveniente, só que você não pode esquecer o que você está fazendo. Então, eu comecei subtraindo a de baixo pela de cima, e depois eu vou subtrair a de cima pela de baixo no y, aí eu vou não dá. Então, se você vai subtrair a de cima pela de baixo, você vai fazer isso com todas as partes da equação. Se você vai subtrair a de baixo pela de cima, com todas as partes da equação, tá? Então, aqui, se eu fizesse uma conta de menos, ó, eu vou fazer a de baixo menos a de cima. Então, eu cancelaria o x, ficaria x menos x, daria 0. Y menos 2y daria menos y. E 5 menos 3 daria 2. Então y deu menos 2. Percebe que eu fiz uma conta de menos e tá tudo bem. Tá bom? Por quê? Porque seria a mesma coisa do que multiplicar por menos 1 e depois somar. Então, eu não gosto muito de chamar de método da adição. Você pode fazer subtração, mas... Ok. Esse é um exemplo extra aí na vida, tá? Nem vou resolver. Bom, vamos lá para nosso sistema mesmo. Então, ali eu tenho que multiplicar ele por 3, eu vou multiplicar ele por 3. Eu poderia multiplicar por 2 e subtrair, então? Pode. Se você multiplicasse por 2 e subtraísse, você ia cancelar o x. Tá? Então, ó, a hora que eu multiplicar por 3, eu vou copiar de novo a equação de cima, que eu não multipliquei por nada. Vou multiplicar por 3 a equação de baixo. E aí vou fazer a conta. 2x mais 3x dá 5x, aqui eu tô somando, tá? 5x. 3y menos 3y deu 0. E 4 mais 6 dá 10. Então o x deu 2. Igual a gente tinha achado lá. Aí para eu achar o y, aí você volta em qualquer uma das equações. Pode ser nessa, pode ser nessa, pode ser nessa, pode ser nessa. Qualquer uma. Volta em qualquer uma das equações, substitui o x e acha o y, tá? Então, aqui, ó, vou substituir o x aqui, vai ficar 2 menos y igual a 2, menos y vai ficar igual a 0, ou seja, o y é 0. Igual a gente tinha encontrado. Então, tanto faz. O método da adição, na maioria das vezes, ele é mais fácil. Ele é mais rápido, né? Percebe que a gente faz uma continha e já quase sai o resultado. Dá pra gente fazer de cabeça, tá? Quem conseguir multiplicar por 3 e já ir fazendo a soma e já achar a resposta aqui, ó, manda ver. Tá bom? Se não conseguir, melhor fazer o sistema e não se embaralhar do que, vou tentar fazer assim e aí dá tudo errado, tá bom? Então, cuidado com isso. Outra observação. Esse sistema que eu coloquei aí, esse sistema que eu coloquei, ó, 2x mais 3y igual a 4 e x menos y igual a 2, ele pode ser escrito em formato de matriz. Vamos misturar as coisas agora, tá? Como assim, professora? Olha só. A primeira matriz são os coeficientes que a gente tem. Então, lembra que os coeficientes é o que está na frente do x e do y, ou seja, na frente das nossas incógnitas. Então, a gente monta uma matriz assim, ó. 2, 3, ó, os coeficientes lá de cima, 1, menos 1. Certo? Multiplicado essa matriz pelas incógnitas. No caso, x e y. Se fosse um sistema de 3 incógnitas, x, y e z, e assim por diante, tá? E isso vai dar igual aos termos independentes, que 4 e 2. Olha só que bonitinho. É uma multiplicação de matriz.
A gente multiplica a linha pela coluna, não é? Então, não vai ficar aqui, ó, o 2 vai multiplicar o x e o 3 vai multiplicar o y. E aí a gente soma. Não era assim que a gente fazia? 2x mais 3y igual a quem tá aqui, ó. 4. É a primeira equação que a gente tem lá, ó. 2x mais 3y igual a 4. Aí, se eu pegar a segunda linha dessa matriz, ó, eu vou multiplicar o 1 pelo x, que dá x, o menos 1 pelo y, que dá menos y, igual ao numerinho que está lá. Olha que bonitinho. Então, a gente pode escrever um sistema em forma de matriz também. Ele pode aparecer em forma de matriz. Ok? É um sistema linear. Fofíssimo. Dúvidas até aqui? Não? Professora, Pode falar, Henrique. então, se aparecer uma matriz, tipo, eu posso transformar ela num sistema linear, se eu quiser? Se for uma multiplicação de matrizes assim, que você tiver o resultado, pode. Tem que acontecer uma multiplicação, né? Ela vai acontecer de um jeito que ela vira um sistema. Não significa que toda matriz, qualquer, vai virar um sistema, mas ela tem que estar de um jeito específico, né? Você tem que ter as informações específicas dela para ela virar um sistema. Então, no caso aqui, aí eu tô apontando. Nesse caso aqui, ó, eu tô multiplicando uma matriz por uma outra matriz que é só incógnita, ó. E eu tô tendo um resultado que seria os termos independentes. Então, neste caso, vira um sistema. Agora, se eu multiplicar duas matrizes que são só números, não vou chegar no sistema, porque não tem nem incógnita aí. Deu para entender, acho? Deu sim, obrigado. Tá bom. Ó, vamos para os exercícios? Que é bem bonitinho esse. Ai, gente, me incomoda porque fica tão claro aí na tela. Ah, melhorou agora. Como é assim? Em uma lanchonete, o custo de 3 sanduíches, 7 refrigerantes e uma torta de maçã. Aula de música, ó, daqui 10 minutos ainda. Torta de maçã é R$ 22,50. Com 4 sanduíches, 10 refrigerantes e uma torta de maçã, o custo vai para R$ 30,50. Ótimo. Vamos escrever essas informações que ele me deu, tá? Eu vou chamar o sanduíche de S, o refrigerante de R e a torta de maçã de M. Tá? Então, ó, se eu comprar 3S, 7R e um M, isso vai dar R$ 22,50. Essa é a primeira informação. Agora, se eu comprar 4S, 10R e um M, vai para 30,50. Percebe que com essas duas informações que ele me deu, eu não consigo achar quanto é o S, quanto é o R, quanto é o M separado. Por quê? Porque eu tenho 3 incógnitas e 2 equações. Eu só consigo começar a tentar resolver qualquer problema se eu tiver o mesmo número de incógnitas e o mesmo número de equações. Tá? Fala, David. Não, é que tem dúvida no chat, professora. Ixi, peraí. Tá, obrigada. Tem que especificar, Bia. Se for uma prova escrita, você tem que especificar, chamando o sanduíche de S, refrigerante de R e a torta de maçã de M, tá? Tem que especificar. Pode chamar de outra coisa também, né? Mas na prova escrita, gente, conta tudo que vocês estão pensando, tudo.
Não deixa escapar nada. Pensou que isso vai ser assim, escreve, sabendo que isso é assim. Né? Não... Senão eles enchem o saco, tá? Então, olha só. Então, aqui eu não conseguiria resolver esse sistema. Não consigo achar o S, o R e o M. Tá bom? Olha o que ele me pergunta na letra A. Ele pergunta assim, o custo de 9 sanduíches, 21 refrigerantes e 3 tortas de maçã em reais será 9 sanduíches, 21 refrigerantes e 3 tortas de maçã. Olha para a equação que vocês têm. Se vocês olharem para a primeira equação, o que ele está perguntando é o triplo do que está na primeira equação. Certo? Então, ó, 9 sanduíches, eu estou multiplicando o 3S por 3. 21 refrigerantes, eu estou multiplicando o 7R por 3. E 3 tortas de maçã, eu estou multiplicando o 1M por 3. Então, o que ele quer na letra A é o triplo do que está aqui. Então, olha só. Vou colocar aqui a letra A. Ele vai encontrar aqui, ó, 9S, 21R, 3M, e aí faz 22 vezes 50. 67,50. Ah, então a resposta da letra A é 67,50. Tudo bem? Aí você vai para a letra B. O que ele está perguntando na letra B? O custo de 8 sanduíches, 20 refrigerantes e 2 tortas de maçã em reais será? Você fala, bom, é só multiplicar essa equação aqui de baixo por 2. Ah, isso vai dar 8S, 20R, 2M, e isso vai dar 61. Tudo bem? Então, respondemos A e a B. Aí você pode falar para mim assim, ah, professora, agora a gente consegue resolver. Consigo achar o S, o R e o M, porque agora a gente tem até 4 equações. Alguém consegue me dizer por que que não dá? Eu tenho 4 equações diferentes, não tenho? É que são as mesmas equações, só que multiplicadas por outros valores. Perfeito, Letícia. Perfeito. Não tenho 4 equações, eu só tenho 2 equações. Né? É a mesma coisa que você falar assim, ó, 2 quartos, né? Pensando em fração, tá? 2 quartos e meio. É a mesma fração. Elas são equivalentes. Aqui eu tenho 4 equações, só que 2 delas são equivalentes a outras 2. Então, na verdade, eu só tenho 2. Então, continua não dando certo. Tá bom? Continuo não conseguindo resolver o exercício, a equação, né? O S, o R e o M, achar cada um separado, não dá, tá? Na letra C, ele pergunta para mim assim, ó. Qual é o custo de um sanduíche, um refrigerante e uma torta de maçã em reais? Aí você fala, meu Deus do céu, esse homem tá louco, porque eu não consigo calcular o S, o R e o M. Como é que eu vou dizer para ele quanto que é essa soma, né? De um S, um R e um M. Mas ele fez de propósito a letra A e a letra B. Se vocês olharem para a letra A e para a letra B, a resposta da letra A e da letra B, a diferença entre a quantidade de sanduíches, a quantidade de refrigerantes e a quantidade de tortas de maçã é de 1. Ou seja, se você subtrair aquelas duas equações, você vai achar quanto que é um S mais um R mais um M. Tudo bem? Então, ó, eu vou fazer a subtração dessas duas. Aqui, aí eu vou passar só um traço aqui, ó. Vou fazer essa subtração aqui, ó. 9S menos 8S vai dar 1S. 21R menos 20R vai dar 1R. E 3M menos 2M vai dar 1M. 1M. Não esquece que está fazendo uma conta de menos, ó. 67,50 menos 61, 6,50. Filha, vai começar a sua aula. Sou? Me ignorou. 6,50. Tudo bem? Tranquilo esse? Tranquilo, né? Tá bom.
Tenho 2 agora. Posso passar? O 2 é bonitinho, ó. Considere o sistema S, igual esse aí que a gente deu, em que A, B, C, D, R e S são constantes, ou seja, são os nossos numerinhos, tá bom? Não são as incógnitas. Tais que AD menos BC é diferente de zero, multiplicando a primeira linha por D e a segunda linha por menos B, obtemos um sistema equivalente, aquilo que a gente estava falando. Se eu multiplicar essas equaçõezinhas por alguma coisa, eu não obtenho um sistema diferente, eu obtenho um sistema equivalente, que vai dar as mesmas respostas, tá? E aí, na letra A, ele quer que a gente explicite o sistema S'. Então, ele quer só que a gente faça as multiplicações. Então, vou copiar aqui, ó. Ó, o sistema S era esse aqui. AX mais BY igual a R. CX mais DY igual a S. Multiplicando a primeira linha por, o que ele falou? D, né? Então, vou multiplicar por D aqui. Tá? E multiplicando a segunda linha por menos B. Tudo bem? Deixa eu só chamar aqui a criança. Pera, ixi, tem mais dúvida aqui. Tava de bom humor mesmo. Peraí, deixa eu já chamar a sua, peraí. Unifesp 2007, né, gente? As coisas vão evoluindo, né? Não vão ficando para sempre assim. Triste a vida, né? Pode falar, Lê. Pro, é que tá falando assim, multiplicando a primeira linha por menos B, não por D. Por D? Por menos B? É, não é? Ixi, será que o de vocês está diferente do meu? Ah, não, é que eu tô acompanhando pela tela e tava cortado. Agora eu vi. Ah, tá. É que eu aumentei. Ah, desculpa. É que eu acho que fica tão pequenininho, pelo menos para mim fica embaçado isso daí. Multiplicando a primeira linha por D e a segunda linha por menos B, tá bom? Bom, desculpa, Bru, obrigada. Imagina, imagina. Falei, gente, será que tá diferente as apostilas, né? Às vezes acontece. Tá? Então, aí, quando a gente fizer isso, ó, a gente vai encontrar o sistema S'. Quem vai ser o sistema S'? Daqui a pouco. A mamãe daqui a pouco vai dar café, tá bom? Basta de TV. Ó, então vai ficar assim. ADX mais BDY. Tô multiplicando todo mundo por D. Igual a RD. Tá? Embaixo eu vou multiplicar por menos B. Então vai ficar menos BCX menos BDY igual a menos BS. Quando a gente faz isso, por que ele pediu para a gente fazer isso, né? Para a gente perceber que a hora que eu somar essas duas equações que eu obtive aí, eu vou cancelar o Y, olha lá, BDY com menos BDY. Então, ele já deu, é como se ele tivesse dado uma dica para a gente resolver esse sistema, tá? Então, esse é o S'. Agora, essa era a resposta da letra A. Na letra B, ele quer que a gente resolva, obtenha a função das constantes. Obtenha x em função das constantes. Então, ele quer que eu ache o valor de x em função de A, B, C, D, R e S. Tá? Então, eu vou somar esses dois sistemas, essas duas equações. Vou somar. A hora que eu somar o x, vai ficar assim, ó. A gente soma o que está na frente do x. É como se a gente colocasse o x em evidência. Lembra quando a gente falava de colocar x em evidência? É a mesma coisa, tá? AD menos BC, x. Então, eu somei o que estava na frente do x. O BD com o menos BDY, ele vai se cancelar, vai dar zero. Então, eu não preciso colocar. E ali do outro lado vai dar RD menos BS. Como eu quero descobrir o valor do x,
eu vou passar esse parênteses que está multiplicando o x dividindo. Então, x vai dar RD menos BS sobre... Nossa, que traço torto. Sobre AD menos BC. E por isso que lá no enunciado, ele falou assim, ó, tais que AD menos BC é diferente de zero. Ele garantiu que eu podia passar esse parênteses para baixo. Porque eu não sei quanto que é AD menos BC. Certo? Então, ele teve que garantir para mim que isso era diferente de zero. Se ele não garantisse, vocês teriam um problema. Se isso não tivesse escrito no enunciado, vocês teriam que garantir. Então, vocês teriam que escrever duas possíveis soluções, né? Se o AD menos BC for diferente de zero, o x dá isso. Se o AD menos BC for zero, não existe valor de x. Não existe valor possível para x. Tá? Ou, aqui a gente pode abrir até em duas, ó, porque se o AD menos BC for zero e o RD menos BS também for zero, a gente pode falar que o x pode ser qualquer solução, porque a gente teria lá 0x igual a zero. Lembra lá do sisteminha lá que eu falei para vocês? Se é 0 vezes alguma coisa igual a zero, vai poder ser qualquer x. Então, vocês teriam que abrir em 3. Se o AD menos BC for diferente de zero, qualquer solução. Qualquer solução, essa solução aí do x. Se o AD menos BC for zero e o RD menos BS for zero, o x pode ser qualquer solução, qualquer número real. Se o AD menos BC for zero e o RD menos BS não for zero, então a gente não teria solução. Então, se ele não tivesse feito aquele diferente de zero ali em cima do enunciado, a gente teria que escrever uma resposta bem grandona. Tudo bem? Então, cuidado com essas passadas de letra para baixo. Tá? Tem que ter garantia que ela não é zero. Dúvidas nesse? Professora, tem dúvida no chat de novo. Espera aí. Esse negócio podia apitar, né? Não, tanto faz, Rê. Não vai ligar, não. É que a gente costuma colocar, porque eu não sei se é porque a gente usa muito e aí fica... Explico, Gi. Fica estranho você colocar CB, né? Falar o CB e não falar o BC. Como a gente usa muito em ordem alfabética, eu acho que fica estranho. Então a gente acaba falando em ordem alfabética, mas não precisa, não. Explicar. Gi, você quer que eu explique de novo tudo ou essa última parte que eu falei do diferente de zero aí? A última, tá. É assim, ó, Gi. Esse resultado do X que eu cheguei, né? Eu só posso chegar nele lindo, maravilhoso, assim, pleno, né? Ele tá pleno ali por causa dessa informação aqui no enunciado, ó. Ele me garantiu que o que eu tô passando para baixo, que é o AD menos BC, é diferente de zero. Porque a gente não pode ter uma fração em que o denominador é zero. Tudo bem? O que eu disse é assim, vamos supor que ele não tivesse dado essa informação. Aí, aqui, ó, eu vou fazer até de vermelho para não confundir com a resposta, tá? A hora que a gente chegou aqui, AD menos BC vezes X igual a RD menos BS, se ele não tivesse dado aquela informação em cima, eu não podia direto jogar esse AD menos BC para baixo, porque eu não sei se ele dá zero ou não. Então, eu teria que escrever 3 respostas. Se AD menos BC for diferente de zero, então dá aquilo lá que a gente encontrou. RD menos BS sobre AD menos BC. Se o AD menos BC for igual a zero, aí a gente tem 2 opções. Uma, o RD menos BS, que é o que tá do lado direito ali, ser igual a zero. E aí, ó, se você tá falando que o que tá na frente do x, deixa eu ver outra cor, ó. O que tá na frente do x é zero. E o que tá depois do x é zero, né? 0x igual a zero. Quem que eu posso colocar ali no lugar do x que vai dar verdadeira aquela equação? Qualquer número. Então, se o AD menos BC for zero e o RD menos BS for zero,
Aí você teria que escrever que aqui o x é qualquer número real. Essa seria a sua resposta. O x pertence aos reais. Qualquer número dá certo. Tá? Se o AD menos BC for zero e o RD menos BS for diferente de zero, então você está falando que está acontecendo isso daqui, ó. Por exemplo, tá bom? Que você teria um negócio assim, ó, 0x igual a 2. 0 vezes quem que vai dar 2? Ninguém. Então, nesse caso aqui, ó, não existe x para essa solução aí. Então, você tem... Se ele não garantisse aquilo lá para você no enunciado, você teria que abrir em 3 respostas. E tem muitos exercícios que a gente, mais para frente, a gente vai ter que abrir em 3 respostas. Tá bom? Deu para entender, Gi? Deixa eu ver aqui no chat. É isso, Henrique, entendeu? O que eu escrevi aqui. Aqui você pode tanto escrever em símbolo, né? Aqui você pode escrever qualquer x pertencente aos reais, você pode escrever com palavra também, tá? Não tem problema nenhum. E aqui também, não existe x possível para essa resposta, tá? Não tem problema. Então, isso é caso... Olha, que vai virar bagunça, depois eu mando essa folha, que vai achar que eu fiz tudo isso aqui de verdade. Estou falando de coisas aleatórias, tá? Tudo bem? Agora, eu vou começar outro capítulo já, vamos? Vamos, né? Tem bastante tempo, 20 minutos. Eu vou pro 41 e 42, que eu falei do que lembra que era aquele exercício que tinha uma coisa na explicação e o exercício era outra coisa, né? Que é a próxima página aí, 376, tá bom? Continuação. Mas eu vou explicar a regra do teorema de Cramer agora. E aí sim vai ser os exercícios que tá valendo aí. Tá? Então eu vou falar do teorema de Cramer. Então vamos lá. O teorema de Cramer, ele vai ser meio assustador no começo, mas ele ajuda em alguns casos. Alguns. Para que serve o teorema de Cramer? É um jeito da gente resolver o sistema. Então a gente viu, ó, a gente acabou de ver os sistemas lineares e resolver por 2 jeitos, pelo método da substituição e pelo método da adição. Agora imagina vocês que a gente tivesse que resolver um sistema que fosse de 3 incógnitas, 3 equações, ou 4 incógnitas, 4 equações. E a gente tivesse que ficar fazendo o método da substituição, ou mesmo o método da adição que vocês vão ver que chama escalonamento, que a gente vai aprender mais pra frente, tá bom? Na próxima aula, provavelmente. Então, é um método da gente resolver o sistema. É lógico, a gente não vai ficar usando o teorema de Cramer para resolver um sistema que tem 2 incógnitas, 2 equações. Porque é muito fácil resolver por adição ou por substituição. Normalmente a gente usa ele para resolver um sistema quando é de 3 ou mais incógnitas, 3 ou mais equações. Tá? Então, a primeira coisa, para a gente usar o teorema de Cramer, eu tenho que ter a mesma quantidade de incógnitas e a mesma quantidade de equações. Tá? Então, ó, dado um sistema... S, que tem um número de equações igual ao de incógnita, tá? Igual ao número de incógnita. Então, eu vou escrever, ele vai parecer feio, mas não se assusta. Vocês vão lembrar de sistema com ele, tá? Eu acho, ou eu espero.
Lembrou de sistema? Ou não? Não lembrou? Olha ali os numerinhos do A1, A21, A... Não é? Ai, que bonitinho. Isso porque a gente pode transformar numa matriz, tá bom? Lembrou de sistema? Lembrou de matriz, né? Eu tô falando de sistema, mas é matriz, tá bom? Percebe que a palavra não saiu igual. Mas é matriz. Lembrou de matriz aí, né? A1, A21, A12, A1N, A21, A22, A23, A2N, AN1. Então, é um sistema, uma matriz aí, N por N. Tudo bem? Com os coeficientes do sistema. Tá? E aí a gente pode fazer aquilo lá que eu montei no sistema 2, que era 2 por 2, né? Que tinha duas equações. Então, eu posso montar uma matriz só com os coeficientes, uma matriz ali que seria o x1, o x2, o x3, até o xn, e igual a uma matriz que é só os termos independentes, tá? E chegaria nesse sistema bonitão aí, ó. Fofucho, tá? O que o tal do Cramer descobriu? Preciso sair dessa página. Posso? Ele falou assim, ó, chama de D o determinante da matriz dos coeficientes. Então, olha só. Quem que eram os coeficientes? Eu já tinha montado lá bonitinho para vocês. Era uma matriz N por N, né? Então, aqui vai ser o determinante de uma matriz N por N. Então, A1, A12, A1N, A21, A22, A2N, até o AN1, AN2, ANN. Essa é a matriz. Só dos coeficientes. Tá? Você resolve esse determinante. Ele vai dar um número. Certo? Então, se ele for 2 por 2, é só fazer lá a diagonal principal menos a diagonal secundária. Se ele for 3 por 3, você vai fazer lá as 3 diagonais menos as 3 diagonais. Se ele for 4 por 4, a gente vai tentar achar lá uma linha que é zero e usar aquelas regrinhas que a gente viu. E vai resolver esse determinante. Ok? Resolvi o determinante dos coeficientes. Só os numerinhos que estão na frente das incógnitas. Ótimo. Para você encontrar o x, o y, ou o x1, o x2, o x sei lá quem, você vai fazer um determinante, vou tentar explicar agora, só que vamos ver se vai. Um determinante que troque a coluna do que você quer encontrar. Então, vamos supor, eu quero encontrar o x1. Então, a coluna dos coeficientes do x1 é a primeira coluna, certo? Então, você vai trocar a primeira coluna, porque eu quero encontrar o x1, pelos termos independentes. Então, você vai pegar todos os valores do x1 ali, ó, vai tirar ele e no lugar você vai colocar os termos independentes. Ah, e se eu quiser encontrar o x2? Então, você vai fazer a mesma coisa, só que você vai tirar a coluna dos coeficientes do x2 e vai colocar os valores do termo independente. Ah, e se eu quiser encontrar o x3? Aí você vai encontrar, vai tirar os numerinhos do x3 ali, da coluninha do x3, e vai colocar os termos independentes. Os termos independentes é o que está depois do igual. É esse B1, B2, Bn. Certo? Tá. Então, eu vou colocar assim, ó. dx1 não é igual a nada. É o determinante. Aí eu tentei explicar em palavras bonitinhas, porque não sei, né? Mas vamos ver se dá para entender. É o determinante da matriz dos coeficientes e troca-se os coeficientes
dx1 pelos termos independentes. Ó, então vou escrever nesse espacinho em branco que tem aí, ó. O dx1 seria assim. No lugar do que era A1, A1, A2, A1, eu vou colocar o B1, o B2, o B3 e assim vai, até o BN. E o resto fica igual. Ok? Então, esse é o dx1. Para eu achar o valor, então, ó, eu fiz a matriz D, que é uma matriz para todo mundo. Aí eu fiz o D. Meu Deus, tem 13 perguntas, ó. Dx1. Então, para eu encontrar o x1, o valor de x1, eu vou fazer o dx1 dividido pelo D. Então, eu encontrei o valor dessa matriz, encontrei o valor daquela matriz. Para eu achar o valor de x1, é só fazer a divisão de um pelo outro. Dá trabalho, né? Dá. Peraí. Dicionário da Branca de Neve, tá? Entendi. Vocês estão com a imaginação aflorada aí. O negócio tá louco. Essa quarentena tá. Tudo bem? Vamos fazer isso na prática? Porque não é trabalhoso desse. Assim, é trabalhoso, mas não é desses negócios enormes aí que eu escrevi, né? Normalmente ela é menorzinha, tá? Fala daí. Professora, eu achei um pouquinho complicado essa parte de tipo da coluna, sabe? Você poderia explicar, por favor? Eu Eu me vou fazer, perdi. eu vou fazer no exemplo, David, que eu acho que vai ficar mais claro. Aí você me fala se deu para entender ou não, tá bom? No exemplo não, no exercício. Aí se não ficar, eu falo de novo, tá? Não tem problema. Ou a gente faz outro exemplo, então faz, tá? Então, vamos lá. Ele pede no exercício 1 para a gente resolver esse sistema aqui, ó. X mais y igual a 1, 2x menos 3y mais 3z igual a menos 2 e x mais z igual a 1, usando a regra de Cramer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente for usar a regra de Cramer é que tem que ter todas as incógnitas. Então, quem são as nossas incógnitas? O x, o y e o z. Tá? Então, que nem lá na primeira equação não tem o z, mas eu quero que ele apareça lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é arrumar esse sistema para que apareça em todas as linhas, todas as incógnitas. Ó, x mais y mais 0z. Tá? A segunda linha tem 2x menos 3y mais 3z igual a menos 2. E a terceira linha tá faltando y, então eu vou colocar ele. X mais 0y mais z igual a 1. Então, primeira coisa que tem que aparecer todo mundo, tá bom? Aí eu vou fazer a matriz D, que é uma matriz principal que é só dos coeficientes. Então, me ajuda aqui, ó. Os coeficientes, no caso ali da primeira linha, é 1, 1 e 0. Se não tem nada na frente do x e do y, é 1. Na segunda linha, é 2, menos 3 e 3. E na terceira linha, é 1, 0 e 1. Tá? Então, eu vou fazer a matriz D, só com os coeficientes. Não me coloca a letra aí, hein? A não ser que o coeficiente seja uma letra, mas aqui não é. Vai acontecer do coeficiente ser letra? Vai, tá? Ó, 1, 0, 2, menos 3 e 3, 1, 0 e 1. Ó, determinante 3 por 3, sabemos resolver. Copia as duas primeiras colunas e resolve. Certo? Eu vou fazer aqui, ó. Primeiras principais. Vai ficar menos 3
3 e 0. Agora, secundárias. Vai multiplicar e depois vai trocar o sinal, tá bom? Então, aqui vai dar 0, não precisa trocar o sinal. 0. E aqui vai dar 2, só que eu vou trocar o sinal, vai ficar menos 2. Então, ó, já fazendo a continha, o menos 3 com o 3 vai cancelar, o resto é tudo 0 e tem o menos 2 lá em cima. Então, isso vai dar menos 2. Tudo bem? Então, esse é o valor do meu D. Aí, a gente vai achar o dx, que é a primeira incógnita lá. Então, vamos entender isso, ó, que é aqui que teve dúvida, né, David? O que vai ser o dx? Eu vou usar o mesmo determinante que eu estava usando no D, só que no lugar da coluninha, que eram os números do x, que eram 1, 2 e 1, eu vou colocar o que é o termo independente. Então, eu vou colocar o 1, o menos 2 e o 1. Então, eu vou tirar aquela coluninha do x, que é 1, 2 e 1, e vou colocar no lugar 1, menos 2 e 1. E o resto continua igual. Tá? Ó, então, só troquei a primeira. Porque eu quero achar o dx. Ah, então aí faz a mesma coisa, né? Copiei as duas primeiras, vamos fazer as... Deixa eu trocar essa cor aqui. Aqui, ó, vamos fazer a primeira diagonal. Vai dar menos 3. 3. 0. Vou fazer as secundárias. 0. 0. E menos 2, só que a secundária tem que trocar o sinal, então vai dar 2 positivo aqui. Fazendo as continhas, né? O menos 3 com 3 vai cancelar, isso daqui vai dar 2. Tá? Ah, então agora eu encontro o valor de x. Vou fazer aqui em cima, porque senão vai ocupar meu espaço ali, tá? O x, ó, vai ser o dx sobre o d. Então vai ser 2 sobre menos 2, que vai dar menos 1. Fala, Lê. Acho que é a Letícia que tá com a mão levantada. Ô, Pro, eu não entendi o porquê que a senhora substituiu o menos 2 nesse 2x. Aqui, ó. Eu não substituí o menos 2. Eu substituí essa coluna inteira, Lê, ó. Por isso daqui. Ah, tá, E entendi. nesse caso, trocou só 2 por menos 2, né? É, Tá? Aí eu vou achar o dy, Lê, ó. O próximo é eu quero achar o y, né? Eu quero achar o x, o y e o z. Então, quando eu for achar o dy, eu vou trocar só a coluninha do y pelo que está aqui do lado. E o resto vai continuar igual. entendi. Quando eu for achar o dz, eu vou trocar só a coluninha do z pelo que está aqui. E o resto vai continuar igual. Entendi, Pro, obrigada. Tá? Imagina. Tudo bem, gente? Posso continuar? Ô, Dei. Professora, tem dúvida no chat. Ó. O Henrique ia falar alguma coisa. Pode falar, Henrique, perdão. tranquilo, David. Eu ia perguntar só, tipo, se eu quisesse, por exemplo, descobrir o y ao invés do x, aí em vez de colocar o dx, eu ia colocar o dy, aí eu ia substituir os valores na coluna do y, certo? Isso mesmo. Vamos supor que num exercício você não precisa achar o x, o y e o z, né? Sei lá o que ele está pedindo, você só quer achar o y. Você só vai achar o dy. Você não precisa achar o dx e o dz. Tá? Você pode ir direto. De onde veio o menos 2? Bia, eu não sei se eu entendi sua dúvida. Volto, Bia, Gi, depois. Mas, Bia, você entendeu o que eu expliquei para a Letícia ou ainda ficou com dúvida? Professora, eu não sei se é isso, mas eu acho que ela tá perguntando esse menos 2 tipo, da matriz, sabe? Tipo, aquela multiplicação ali, ó, 1 vezes 2 vezes 1, aí deu menos 2. Não sei Esse se é isso. aqui? Não sei se é isso. Eu acho que Se for sim. esse, Bia, é porque esse daqui é a diagonal secundária. Lembra que a gente troca o sinal? Então, eu fiz a multiplicação e já troquei o sinal. Para não ter que ficar fazendo a conta aqui depois com a troca de sinal. Não sei se era isso. Tem mais coisa no chat. Resposta. Entendeu. Tá bom. É isso mesmo. Então era isso. Tá bom.
Tá, então esse menos 2 eu só juntei os numerinhos que tinha tudo aqui, né? Então, menos 3 mais 3, 0, 0, 0, 0, 0, aí ficou o menos 2 daqui, ó. E essa é a mesma coisa, menos 3 mais 3, 0, 0, 0, e o 2 que ficou aqui, que eu também troquei o sinal, tá? Ele tinha dado menos 2, eu troquei para 2 porque é secundário. Vamos achar o DZ. O DZ não, DY. Então, DY, agora eu vou trocar a coluninha do Y. Então, vai ficar 1, menos 2 e 1, no lugar lá do que era 1, menos 3 e 0. E o resto continua igual. 0, 3 e 1. Tá? E aí, copia as duas. E faz as continhas. Então, vamos, ó. Nessa primeira diagonal aqui vai dar menos 2. Aqui vai dar 3. E aqui vai dar 0. Nas secundárias, 0. Ó, deu 3 a multiplicação, só que eu vou trocar o sinal, menos 3. E aqui deu 2, vou trocar o sinal, menos 2. Então, o DY ele vai dar, ó, o menos 3 com o 3 vai cancelar, certo? Ó, o menos 3 lá de cima com o 3 de baixo. E menos 2 com menos 2 vai dar menos 4. Então, quanto que vai dar o seu Y? Ah, eu tô sem espaço, tô ficando nervosa. Quanto que vai dar o seu Y? Vou fazer aqui, depois a gente muda de folha. Vai ficar dy sobre d, que vai ser menos 4 sobre menos 2, que vai dar 2. Esse é o valor do seu y. Certo? E por último, a gente tem que fazer o dz. Não sei o que tem depois disso. Ai, tem espaço, graças a Deus. Vamos fazer o dz. Ó, acompanha pelo de vocês aí, eu vou fazer pelo meu aqui, tá? Vou trocar só a coluninha do z agora, ó. Então, vou colocar lá no lugar do z o 1, menos 2 e o 1. Copia a primeira e a segunda. E aí faz a multiplicação, ó. Menos 3, menos 2, 0. Certo? Aqui a secundária, ó. Menos 3 vai dar 3, 0 e menos 2. Troquei os sinais da de cima, ó. Então, o 3 vai cancelar com menos 3, zeros dali, e menos 2 com menos 2, isso vai dar menos 4. Então, o z vai ser o dz sobre o d, que vai dar menos 4 sobre menos 2, né, que era o nosso d. Então, o z dá 2. Ah, então as suas respostas aqui são menos 1, 2 e 2. Que é o x, o y e o z. Menos 1, 2 e 2. Trabalhoso, né? Ah, mas é bonitinho, não é? Dá um trabalho do cão isso aí. Não é bonitinho? Gente, eu preciso voltar, que a Gi me pediu para voltar. Lá na outra página. Ó, de lição de casa, eu vou ver quais exercícios vocês podem fazer, eu mando lá na mensagenzinha. E o exercício 2 vai ficar de lição de casa, que é para fazer a regra de Cramer nele. Tá bom? Eu vou mandar o arquivo já com a resolução desse 2. Tá? Quando eu mandar o PDF, eu já mando com a resolução do 2. O 3 eu vou explicar para vocês aula que vem, antes da gente ir para o próximo passo. Tá? Porque ele tem uns detalhezinhos aí. Então, o 3 a gente faz junto à aula que vem. Então, mas o 2 é lição de casa e eu já mando a correção dele. E aí eu mando também quais vocês podem fazer lá do livro de exercício. Tá bom? Então, vou voltar só para a Gi, que ela precisava ver lá. Era nessa, Gi? Sim, obrigada. David, está com dúvida? Professora, eu precisaria mesmo calcular o dy ou o dz, tipo, eu não poderia, sei lá, tipo, descobrir no x e já tentar descobrir o resto? Ah, pode. É assim, na verdade, David,
é que esse exercício pediu para a gente resolver pela regra de Cramer. O 2, por exemplo, ele não pede para você resolver pela regra de Cramer. Quando você for resolver um sistema no vestibular, ele não vai te dizer, olha, resolva desse método. Normalmente não, tá? Vocês vão ver que o que a gente vai aprender, que é o escalonamento, para sistemas muito grandes, eu acho ele o mais fácil. Né? O que eu sugiro que vocês façam, não pela regra de Cramer. Dá muito trabalho isso. É bonitinho, que legal, dá certo, bacana, mas dá muito trabalho. Não acho que tem necessidade disso, a não ser que o exercício peça, né? Tá? Agora, que nem nesse exercício 1 que ele pediu, aí você vai ter que fazer todos pela regra de Cramer. No exercício 2, já achei o X, ótimo. Vai lá, acha o Y e o Z do outro jeito. Seja feliz, tá bom? Eu vou fazer tudo pela regra de Cramer porque é a matéria, mas vocês podem achar de outro jeito, tá? Então dá para fazer esse tipo de sistema sem essa regra, né? Porque, tipo, eu tenho certeza que daqui 2 dias provavelmente já vou esquecer. Não, dá para Dá fazer. para fazer, né? Ah, tá, que Normalmente bom. a gente faz ele por escalonamento. Uhum. Que dá, não vou dizer que, nossa, não dá trabalho nenhum. Dá trabalho também, né? Qualquer sistema que não é de 2 equações, qualquer método que você tentar fazer, você vai ter trabalho. Você vai fazer bastante conta. Mas, né, é um do jeito... O teorema de Cramer, ele vai ser muito útil a hora que a gente for classificar sistema. Porque se a gente souber que o D, né, esse D aqui, for diferente de 0, a gente já tem certeza que esse sistema é possível e determinado. Ou seja, que eu consigo resolver ele e que ele vai ter uma solução só. Então, o teorema de Cramer, na verdade, ele vai ser bastante útil para a gente, não para resolver o sistema, mas sim para classificar o sistema. Que vestibular curte muito classificação de sistema. Né? Então, eles vão pedir para você, classifique o sistema, encontre se esse sistema tem solução ou não, que faz parte da classificação. Então, vocês vão ver que o teorema de Cramer vai ser mais útil para isso. Não, eu não vou ficar resolvendo por Cramer, não, porque dá muito trabalho. Um tanto de matriz que eu tive que fazer aí. Determinante, Deus do céu, não. Tá bom? Então vai ser isso. Mas aí tenta fazer esse 2 aí, pelo menos começa pela regra de Cramer, depois vai fundo do jeito que vocês acham aí, tá bom? E é isso, gente. Alguém precisa que eu volte em alguma página? Que eu fui meio rápido agora no final. Professora, Oi. você pode olhar o chat, por favor? Posso, desculpa. De onde vieram os valores da primeira coluna? Do D, peraí. Dessa aqui, né? Eu acho que eu entendi já o que o David falou. Desculpa, que ele respondeu aqui. Isso, são esses coeficientes aqui, ó. Então, aqui, ó, é só pegar os números que estão na frente do X, do Y e do Z. São esses números que estão aqui. Tá? Aí depois, quando você for fazer o dx, aí você tira o do X e coloca os termos independentes. Quando você for fazer o do Y, você tira o Y e coloca os termos independentes. E quando você for fazer o Z, você tira o Z e coloca os termos independentes. Tá? Ixi, gente, agora que eu joguei a mensagem aqui para trás e ela não vem para frente. O que a gente faz? Não sei. Tá bom. É isso, gente. Mais alguma dúvida? Perguntem tudo. Não? Então tá bom. Olha, eu quero mais aulas de câmera aberta igual a aula passada, que eu gostei muito. Fica aí só o David e a Isa, tá? Vocês se comuniquem aí, eu quero mais aulas de câmera aberta. Quero nem saber. Ai, Falou, gente, professora. Olha a Aline e a Renata também. eu não vejo elas. Elas estão? A Aline tá, a Renata tá. Tá na outra tela. O Alvânio já mandou eu deixar o negócio assim que eu vejo mais, mas eu esqueci, ó. Agora eu tô vendo vocês, desculpa. E aí, professor, beleza? Bom dia, beleza? A Haline e a Renata não deixaram a câmera aberta semana passada para mim, no sábado. É sábado, Professor, né? é a Tamira, né, professor? Tem dia, preguiça de se arrumar, isso sim. Ai, gente. Não é isso não, porque é a segunda aula também do Alvânio. É. Dá na mesma, não é isso não. Dá na mesma, é verdade.
Antes a minha aula era mais tarde, né? Agora que ficou mais cedo, por causa desse trenzinho aqui que tem que ajudar ela na aula agora, né, trem? Professora, Oi. essa sua filha, ela parece com a menininha dos Enrolados. Acho que é a Rapunzel. O cabelinho dela. Sim, Mimo, esses cabelos que eu não sei. É do padeiro, viu, esses cabelos? mimo, Da onde que vem esses cabelos loiros, gente? Né? mimo. Vai, eu cozinha você, trinqueira. Deixa eu Vocês já ficaram sabendo que ela ganhou uma bateria? E é uma gaita e eu apresentei pra roda. Olha que sogra sem noção que eu tenho. Ai, que graça, né? Imagina na aula, quando elas começarem a tocar. O quê? Imagina quando elas começarem a tocar na aula. Então, pois é, eu não quero nem ver isso. A gente falou para elas tocarem lá, tem uma parte aqui em cima que é tipo um quintal em cima, né, de casa. Eu mandei elas tocarem lá, mas não sei se vão obedecer não, né? Às vezes vão tocar fora. E a outra ganhou uma gaita. Olha, eu vou dizer que a gaita é melhor que a flauta, porque o som é melhor. Vamos montar uma orquestra. Pois E é. eu, na semana que vem, a gente vai formar uma orquestra. Vai, Cada orquestra. criança vai tocar uma coisa. Eu vou tocar de novo minha gaita. O professor falou? Entendi, viu? E hoje, Pois é, gente, eu tô na roça. Não, eu nem imagino, coitado desses vizinhos, gente, coitados. Murilo. E até a Mira cantando, gente. Só por Deus, viu? Mano, olha como ela causou na aula. O professor decidiu montar uma orquestra porque ela mostrou a gaita e causou inveja nas outras crianças. Aí todo mundo queria ter um instrumento. Então, na semana que vem, ele vai deixar cada um trazer um instrumento e tocar junto. Viu que legal? Uma orquestra. Muito divertido, né, gente? Ixi, caí. Cadê eu? Vocês estão me vendo? Ai, eu tô travada. Travou tudo. Olha isso. Tô vendo, é uma estrela. Ó, vamos mandar um beijo pra todo mundo? Manda um beijo. Beijo. Tchau. Eles não estão vendo a gente tá Tchau, travado. beijo. Gente, um beijo. Boa semana para vocês. Até quarta-feira a gente continua com o sistema, tá bom? E Beleza, professora. qualquer dúvida me manda mensagem. Eu vou mandar os exercícios lá no grupo, tá? Uhum, Tá bom, beleza. Beijo. Tchau, professora. Obrigadão, hein? Obrigada a Boa vocês. semana. Boa semana. Professora, você travou numa posição engraçada, hein? Não, olha a Carolina Calvani ali. Tá super divertido. Será que se eu coisar e voltar? Vamos ver. Ai, voltamos, ó. Voltou. Voltou. Um beijo, gente. Tchau, professora. Obrigadão, hein? Agora eles estão observando. Eles estão sem foto. Vamos encerrar.